Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a aula. A aula que a gente interrompeu, a aula aqui é a aula 2, tá bom? A gente vai continuar falando um pouquinho de motivação e a gente começa depois a falar um pouquinho sobre planejamento. Vou botar aqui os slides. Vou apresentar para vocês um autor maravilhoso. O nome dele é Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele é um psiquiatra vienense, que inclusive eu indico demais esse livro, chama Em Busca de Sentido. Esse livro foi um dos livros que mudou minha vida. Eu acho que é uma leitura que vale muito a pena ser feita. Ele vai contar a história dele. O Viktor Frankl, ele é um sobrevivente do campo de concentração nazista. Ele é um judeu e ele foi preso. E ele vai falar sobre essa questão do propósito. Na história, o Viktor, ele estava terminando a tese de doutorado dele e ele perde a tese de doutorado logo quando ele chega no campo de concentração. Eu acho que algum soldado toma a tese. E, segundo ele, uma das coisas que vai o ajudar a sobreviver ao campo de concentração e todos os horrores que acontecem no campo de concentração é terminar essa tese, reescrever essa tese que ele já estava pronta, que foram anos de trabalho, de luta para escrever esse trabalho. Então, o Viktor Frankl ele vai relatar que tem uma coisa para fazer, né, tem um propósito, tem um sentido, deu muita energia, né, deu muita força para ele sobreviver a toda aquela mazela, toda aquela tragédia da qual ele foi vítima e que muitas outras pessoas foram vítimas. E toda essa história deu início a uma abordagem dentro da psicologia chamada logoterapia, que é uma abordagem na psicologia que se concentra no sentido da existência humana, buscando o sentido da vida, né? Tanto que o nome do livro, principal obra dele, é Em Busca de Sentido, e no qual ele vai trazer que o sofrimento e a falta de sentido configuram o vazio existencial que muitos experimentam. Então, quando a gente fala de propósito, foi o que eu encerrei falando um pouco, né? Então, se você vem de uma vida confortável, né, ou não, né? A gente também pode falar de propósito quando a gente vem de uma vida difícil, quando a gente encontra um lugar para o nosso sofrimento, né? Quando a gente encontra um lugar para as dificuldades da vida, tudo vai ficar mais fácil. Tem um outro filme também, caso vocês não tenham tempo para ler esse livro, que talvez você já tenha até assistido, chamado A Vida é Bela. Nesse filme, que conta a história de um pai que também ele é preso no campo de concentração, que ele fica tentando levar aquele momento muito difícil, muito doloroso, ele é preso junto com um filho no campo de concentração, que para o filho não perceber, ele fica tentando levar como se fosse uma brincadeira, um grande jogo. Então ele vai levando todo aquele sofrimento, todo aquele processo com o filho como se fosse uma brincadeira e vai deixando tudo mais leve para ele e para o filho. Então o Viktor Frankl ele vai desenvolver toda a logoterapia e ele vai falar muito de propósito, né? Da gente encontrar um propósito na nossa vida, da gente encontrar um sentido nas coisas que a gente faz. E muito da psicologia moderna, muito dos autores que vão trabalhar o desenvolvimento humano, né? Lembrando que você pode sim a processo terapêutico, né? As pessoas perguntam muito, né? Carla, terapia, todo mundo tem que fazer terapia? Eu particularmente acho que não. Eu acho que a terapia é um processo ótimo, mas nem todo mundo precisa fazer terapia, nem todo mundo quer fazer terapia. A terapia, sem dúvida, é um processo de desenvolvimento pessoal, mas que você pode encontrar esse desenvolvimento de N formas, né? Com leituras, com textos, com livros, com a sua vida espiritual. E é muito importante que você busque a sua forma de encontrar. Claro que a terapia é um processo que a gente já sabe que já tem um método estabelecido, a gente já sabe que ela é eficiente, que ela é eficaz. Infelizmente, a gente vê pessoas precisando cada vez mais porque estão adoecendo. Não necessariamente você precisa de terapia porque você está doente, né? O ideal é que as pessoas busquem um processo terapêutico ainda saudáveis, então o processo tende a ser bem mais proveitoso do que as pessoas que nos buscam ao estar adoecidos. Mas, sem dúvida, o desenvolvimento pessoal ele pode ser buscado de N formas. E por que que a gente fala tanto que a motivação no século XXI é a motivação do propósito? Exatamente porque a maioria das, obviamente, dentro dessa sociedade, né? Obviamente que eu estou falando de uma fatia muito específica. Eu estou falando para alunos muito específicos, eu não estou falando para todos os alunos do mundo, né? Essa minha fala, gente, é uma fala muito cortada.
Eu estou falando para alunos que têm acesso à educação. O meu público-alvo, vocês são alunos que são formados, são alunos que têm internet, são alunos que podem pagar uma pós-graduação. São, sim, alunos frutos de uma realidade de privilégio. Então, dentro desse contexto de privilégios, que as dificuldades são outras, quando a gente fala de propósito, a gente está falando de encontrar um sentido que muitas vezes, por não termos, né, mais aquela necessidade do cabresto que eu falei no começo da aula passada, e não termos mais aquelas necessidades, eu preciso morrer de trabalhar, né? Você trabalha para ter um carro melhor, mas você talvez não precise mais ter um carro porque você já tem um. Então a gente está falando aí de propósito. E aí tem um outro autor que ele vai, inclusive, trazer isso como crítica. O nome dele é Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman, inclusive, faleceu há pouco tempo. Eu super indico que vocês assistam uma entrevista dele no YouTube. Gente, é fantástico, né? Quem puder ler a obra dele, eu indiquei aqui alguns textos. Modernidade em tempos líquidos, amor líquido, nascido em tempos líquidos e tempos líquidos. Nessa obra, ele vai falar sobre a perenidade das coisas, né? Como hoje tudo é muito rápido, como hoje tudo é tão descartável, né? Provavelmente eu estou aqui gravando essa aula para vocês, mas daqui a 6 meses talvez ela nem faça mais tanto sentido assim, né? Quantas coisas que a gente valorizava tanto até 6 meses atrás, hoje nem faz mais sentido. Vou dar um exemplo para vocês, né? A clínica presencial, né? A gente tinha maior cuidado com a nossa sala, ser um ambiente X, Y, Z. De repente, todos os atendimentos se tornaram virtuais, a gente está usando computador, celular, né? A gente cuidava da nossa sala de aula, a gente decorava a nossa sala. Eu lembro muito que a gente não ia fiscalizar a prova, aí botava o aluno uma cadeira sim, uma cadeira não, uma cadeira sim, uma cadeira não, e de repente estamos nós mandando a prova para os alunos fazerem online, né? E eles estão fazendo na casa deles, com computador, sozinhos. Então, assim, como de repente as coisas mudam tão rápido, né? Como os valores mudam tão rápido, e como as preocupações mudam tão rápido. Então, assim, quando a gente líquida, o Bauman, ele está trazendo exatamente isso, né? Como hoje as coisas estão frágeis, como elas estão descartáveis. Provavelmente, inclusive tem um documentário no Netflix, para quem gosta de documentário. Gente, como é o nome do documentário? Esqueci. Depois, quando eu me lembrar, eu boto no final da aula. Tem uma sériezinha do Netflix que ele vai falar isso, né? Ele vai fazer uma espécie de denúncia. A sua mãe deve ter em casa um móvel que ela se orgulha e diz: esse móvel é da época que você nasceu. Provavelmente você deve ter comprado algum móvel, sei lá, na Casas Bahia que já quebrou, né? Com 1 ano, 2 anos. Fala muito da perenidade das coisas, como as coisas hoje são de baixa qualidade, exatamente para você comprar logo rápido. Ou então, como as coisas nem se estragam, mas por conta da moda. Tem um documentário que eu assisti recentemente que diz que antigamente a gente não tem as 4 estações do ano, né? Inverno, outono, verão, primavera, mas que a indústria da moda, hoje ela lança 8 coleções por ano. Então é como se elas te impulsionassem a comprar. Quem aqui já andou no Centro Fashion, as meninas já devem ter andado, gente, eles lançam coleção nova toda semana, né? E para onde é que vai essas roupas? Já pensaram na quantidade de roupa que é produzida, na quantidade de material que é produzido, e para onde é que vai aquilo que não é vendido? Então, é um consumismo absurdo, né? E muitas vezes isso se reflete nas relações também, né? A gente vê hoje, inclusive na pandemia, uma das questões que a gente mais vem trabalhando é a quantidade de divórcios. Vocês devem estar acompanhando aí nos jornais de fofoca, a quantidade de casais se separando, né? No meio de vocês também. A gente está vendo muitos casais se fragilizando, né? A obrigatoriedade de se isolar e ficar em casa está levando as pessoas ao sofrimento, né, das relações e fazendo com que elas entrem em sofrimento psíquico. Então, a gente está vivendo em tempos muito difíceis e é isso que o Bauman vai trazer. Então, essa fragilidade que a vida moderna traz, né? Alguns outros autores vão trazer que Freud falava muito sobre a falta, né? A sociedade muito marcada pela falta. E autores da modernidade já falam da sociedade da abundância. A gente tem demais, né? As coisas são muito fartas, são muito fáceis. Lembrando para vocês daquela aspas que eu abri, né? Eu estou falando aí de uma população específica. Infelizmente, ainda tem muita gente passando fome, ainda tem muita gente fazendo necessidade. Provavelmente esse discurso que eu acabei de fazer e essa fala que o Bauman faz
não vai se aplicar a essa população, tá bom? Então, quando a gente fala de propósito, que os novos autores da motivação falam de propósito, a gente também não pode deixar de falar, tem um outro livro muito que fala sobre a sociedade do espetáculo, né? Aí eu tô falando, sim, da TV, agora nós, todo mundo, vocês são professores, devem estar dando aula online também, né? De repente todo mundo virou blogueirinho. Olha aqui, deixa eu mostrar meu equipamento para vocês, olha, ó, tem até a lâmpada. Então, de repente, a gente entrou num mundo novo, né? De repente, essa coisa da exposição, a gente começou com as redes sociais, devagarzinho veio o Orkut, aí depois veio o Messenger, vocês são dessa época? Mentira, era o Mirk, veio o Mirk, aí depois veio o Orkut, aí veio o Messenger, acho que veio o Facebook, e aí pronto, a nossa vida virou extremamente conectada. Então, de repente, a gente passou a ter uma necessidade de se exibir. Não basta só ter um carro, eu tenho que postar no Instagram. Não basta só eu ter publicado um artigo, eu tenho que postar no Instagram. A nossa vida passou, sim, a ser compartilhada, né? Os nossos feitos, as nossas glórias, e, obviamente, sendo sempre os feitos e glórias, né? As nossas tristezas continuam sendo nossas. É uma sociedade que cultua sempre o bom, o belo e o bonito. A gente ainda tem muito dessa coisa do grego, né, de só cultuar o que é o jovem também, né? Inclusive hoje a gente luta aí com todas as nossas forças para não envelhecer, para não mostrar as nossas, digamos, nossa realidade, né? A gente envelhece, a gente tem marcas de expressão do tempo e a gente luta aí para. Então, quando a gente fala da motivação nesse processo do propósito, é de lutar contra essas questões humanas, né? E tentar, de fato, dentro dessas novas configurações, né, encontrar quem você é. E aí eu te pergunto, dentro dessa loucura toda que eu falei para vocês, de consumismo, de exibição, de coisas fugazes, de coisas sem valor, né, de coisas de pouco que as crianças desconhecem os processos. Como é que eu vou ensinar o propósito, né? Como é que eu vou mostrar para ela que aquilo tem um valor? Como é que eu vou mostrar para eles o sentido? O grande desafio, assim, como familiar, como sociedade, né? Como instituição, né? Pensando como professor, pensando como pai, pensando como terapeuta, né? Qual é um dos nossos desafios? Apresentar para essas crianças o propósito, porque ao mesmo tempo que essas crianças estão extremamente conectadas, elas estão extremamente desconectadas. Elas estão muito ligadas aos celulares e elas não se olham, elas não conversam, elas não brincam, elas não disputam território, porque sim, né? O papel do irmão é disputar território, o papel do jogo e da brincadeira é mostrar competitividade também, né? Então, assim, uma série de ganhos que existem com a convivência são cerceadas por esse meio virtual, né? Então, como é que a gente faz para lidar, né? Como é que a gente faz para trabalhar todas essas questões? Então, assim, existem uma série de sugestões que a gente pode dar, que a gente pode propor, né, como profissional da educação. Aí eu volto para o meu discurso que eu comecei, porque o nome da minha clínica chama Inspirar e Crescer. O que a gente pode fazer é inspirar, né? E eu acho que para a gente ajudar essa geração a ter eu acho, primeiro de tudo, é a construção de identidade. Assim, num mundo em que eles querem que a gente seja igual, que a gente beba a mesma coisa, no mundo todo, se todo mundo bebe Coca-Cola. Ai, porque todo mundo. A moda é você usar. A moda é você ter um iPhone. Então, todo mundo no mundo tem o mesmo celular. Todo mundo no mundo usa a mesma marca. Todo mundo no mundo, sei lá, se comporta igual, fica igual, usa o mesmo aplicativo de paquera. Então, assim, num mundo em que eles empurram para você um estilo de vida, um modelo, é muito importante que você, professor, você pai, você familiar, ajude essa criança a refletir. Poxa vida, mas será mesmo que eu preciso desse celular? Qual é a vantagem de eu ter esse celular? Né? Será que ele realmente se encaixa no meu perfil, para minha vida? Será que eu preciso desse celular? Poxa, eu vou dar tanto dinheiro nesse celular, logo eu que taco o celular no chão a cada 10 minutos, né? Ou então, poxa, mas essa marca de roupa X, Y ou Z, ela é muito bacana, mas aqui é tão quente, será que eu devo usar uma bota?
né? Então, assim, você emprestar o seu cérebro para a criança e o adolescente pensar junto com você, para que ele de fato possa. Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês de um vídeo da Suzana Herculano, eu já tô até anotando, tem uns 15 vídeos aqui para vocês assistirem. 15 não, tô brincando, mas tem uns 5. Para vocês assistirem depois, que vão falar sobre o cérebro, questão de identidade, né? Então, a gente precisa muito emprestar esse cérebro para adolescente, porque é muito fácil e é muito cruel, né? Porque esses computadores, esses bichinhos aqui que a gente gosta tanto, eles são muito inteligentes. Então, eles aprendem, né? O nosso padrão de consumo, nosso padrão de gosto. Então, eu estou aqui conversando com vocês, eles estão aqui ouvindo a gente. Então, quando eu vou lá no Instagram, a minha propaganda é só das coisas que eu compro. Quando eu vou no YouTube, a minha propaganda é das coisas que eu compro. Então, eu estou o tempo inteiro sendo bombardeada por aquilo que provavelmente eu iria comprar. Então, tu imagina, eu já queria mesmo, e o negócio fica o tempo inteiro piscando, com letras garrafais. Ai, compra, Carla, compra, que é legal, é isso mesmo. Já que você queria, eu vou ficar aqui esfregando na sua cara, né? Então, isso é muito complicado. Então, é muito importante que a gente ajude esse adolescente a construir essa identidade, né? A gente ajude esse adolescente a pensar com a própria cabeça. O legal do Felipe Pondé, que ele chama Filosofia para Corajosos. Embora eu não concorde com muitas das coisas que ele fala no livro, eu adoro as provocações que ele faz. Eu acho que é isso mesmo que ele quer, que você não concorde com ele, né? A vontade que eu tenho é de brigar com ele. Não, não é isso não concordo com isso não. Mas eu acho que a ideia dele é essa mesmo. Inclusive, acho que a ideia da filosofia é essa, fazer você pensar. Então, eu acho que para você construir a identidade, você precisa pensar, questionar, né? O importante é estabelecer o diálogo, né? Você criar espaços. Acho que no próximo item que a gente vai falar, que é a questão da seleção, organização de conteúdo, né? A gente vai falar um pouco sobre a discussão de dar protagonismo, dar voz aos alunos para que eles possam compartilhar também um pouco como esses conteúdos precisam chegar, quais conteúdos precisam ser trazidos. Também é uma forma, né? Assim, existem conteúdos que são mais latentes, que são mais eminentes, que precisam ser discutidos em sala de aula. Por exemplo, a gente tem que falar assim do Covid, né? A gente tem que falar assim, não só do Covid, mas também das questões sociais, né? Por que a diferença de óbitos nas comunidades é tão diferente? Por que a diferença entre os países é tão diferente? As questões raciais também que estão aí, né, fervendo no mundo todo. Então, esses conteúdos que são latentes, eles precisam aparecer, a gente precisa dar protagonismo a essas questões. Muito importante que a gente precisa proporcionar é o contato. Sim, o contato físico, o contato humano. E no momento de isolamento social a gente percebe, acho que nesse momento vai ser fácil para mim convencer vocês de como o contato é importante, né? Foram 3 meses, para algumas pessoas até vai ser um pouco mais prolongada essa quarentena, em que a gente de fato foi cerceado, né? Acho que vocês já assistiram uma aula online, vocês estão dando aula online, vocês estão percebendo como é difícil. O nosso cérebro, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso no momento presencial, presencial remoto, né? O nosso cérebro, ele precisa de estímulos cognitivos, ele precisa de estímulos sensoriais diversos para ser retido, né? Tanto que a gente chama de senso-percepção. Eu preciso da sensação para captar minha percepção. Então, a pobreza que é esse contato que a gente está tendo agora faz com que seja muito mais difícil reter a atenção de vocês. Então, isso empobrece muito a relação e a gente sente falta, é uma carência que a gente sente do contato, né? Da textura da roupa que eu tô usando, de vocês ficarem, o cabelo dela é preto mesmo, ou é um tom castanho, ou é a luz que não tá ajudando, é a olheira mesmo, ou é porque a luz não é boa, é maquiagem. Então, tudo isso, gente, não ajuda, né? A gente precisa desse contato humano, a gente precisa do cheiro, né, da textura, da luz, da iluminação da sala, da zoada do ventilador, da zoada das buzinas lá fora da sala de aula, tudo isso vai enriquecendo, né? Até esse exercício de se concentrar em sala de aula faz com que ajude a gente nesse processo de aprendizagem. E não menos importante é falar da diversidade, né? Uma coisa, o enriquecimento que é, né? O contato humano, a questão da gente estar junto numa sala de aula, de você proporcionar diversidade, esse diálogo entre pessoas diferentes, né? Você propiciar
que os pequenos tenham contato com os mais velhos, que os mais velhos escutem os pequenos, que pessoas de turmas diferentes, porque às vezes a gente está na mesma turma há anos e acaba entrando ali numa certa sintonia e que pensa igual. É muito importante que haja o debate, é muito importante que a gente proporcione, né? Agora vocês devem estar observando, às vezes numa sala de aula, quando a gente começa uma discussão e alguém fala uma coisa que a gente não concorda, a gente se irrita. Tudo isso é importante para a aprendizagem, tudo isso é importante para o processo. E tudo isso vai construindo a nossa identidade, né? Tudo isso vai nos ajudando a gente a entender quem a gente é, vai nos dando um propósito e vai nos ajudando a construir um sentido. Então, para a gente conseguir alcançar a nossa motivação e para a gente conseguir motivar nossos alunos em sala de aula, é muito importante que a gente consiga trabalhar junto com eles todos esses conceitos, né, todas essas questões, que a gente consiga propiciar esses momentos de debate, né, assim, e obviamente que a gente precisa perguntar também, né, o que é que te motiva? Uma vez eu fiz um trabalho que foi muito frustrante para mim, eu confesso a vocês, eu era bem novinha, era recém-formada, fui para uma escola pública, e eu fiz uma atividade sobre sonho com os garotos da escola, e eu perguntei para eles quais eram os sonhos deles, e a maioria deles sonhava em trabalhar numa fábrica. Depois eu descobri por que eles queriam trabalhar naquela fábrica, porque aquela fábrica dava uma caixa de biscoito. Então, assim, para vocês verem a realidade dura daquela comunidade, né? Então, assim, o sonho dos meninos estavam atrelados a trabalhar numa fábrica que, além do salário, dava uma caixa de biscoito, né? E a maioria deles queria ser flanelinha, os mais ousados sonhavam em ser jogadores de futebol. Então, muitas vezes, dependendo da realidade, a gente precisa de fato conhecer as nossas crianças, né? A gente precisa conhecer aquela realidade, trabalhar os potenciais. Aí eu vou fazer um link com vocês da aula passada, né? A gente precisa ver em que parte da pirâmide ela está. Embora o Maslow receba muitas críticas, a gente tem muitas críticas a fazer à teoria dele, eu gosto muito de olhar para aquela pirâmide, porque eu acho que para um país que tem tantas dificuldades sociais como a nossa, né, eu poderia ter pegado esses autores de propósito que os coachings usam e que falam um monte de coisa bonita, que de neurociência é isso, visualizar aquilo e não sei o quê, mas eu acho que na prática, para um país ainda tão necessitado como o nosso, a teoria de Maslow faz muito mais sentido. Acho que as leituras do Viktor Frankl é uma leitura que vai fazer muita diferença na sua vida. Acho que vale muito a pena você começar a pensar. E provavelmente seu trabalho, né, de professor, e professor provavelmente de escola pública, está muito relacionado a quase que uma missão, né, de tocar vidas, de modificar, ajudar a modificar essas vidas. E que apesar de toda a dificuldade, né, sem romantismo, porque também não é fácil, se motivar no dia a dia, a gente vai falar um pouquinho agora a partir das próximas aulas, né? Como é difícil esse trabalho de planejamento, esse trabalho de seleção de conteúdo, as dificuldades das organizações, das estruturações. A gente é atravessado por várias microtemáticas, como a violência, saúde mental, que é exatamente a sequência que a gente vai dar agora. Então não é fácil, né? Então se manter motivado requer sim um mínimo de vida do professor, requer sim um mínimo de estrutura. Então, assim, é difícil eu falar de motivação sem falar daquela base. Né? Então, também é importante deixar claro que você não pode se cobrar para estar motivado e para ser um gerador de motivação se aquela base, se aquele mínimo não estiver garantido. Mas dê uma lidinha lá nos textos, assista lá, se possível, leia o livro do Viktor Frankl, eu acho que é um livro fácil de você achar, tem um sitezinho que os meus alunos sempre entram para baixar PDF, esse livro está lá também. E podemos conversar mais na aula presencial, tá? Até mais, gente.